quero te convidar a abrirmos as nossas Bíblias, lá no livro do Gênesis, no capítulo 4. Você que está aí com a sua Bíblia, Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 16, a história bíblica a respeito de Caim e Abel. Eu quero ler com você esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E Caim respondeu: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Quero te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e nós clamamos a ti, amado Espírito Santo, fala ao nosso coração, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais e nos ajuda a compreender a profundidade daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido. É a história de Caim e Abel. Eu creio que todos nós aqui já ouvimos pelo menos um fragmento desse texto, a respeito de Caim, a respeito de Abel. E antes de nós iniciarmos, antes de mergulharmos no texto, de falarmos a respeito daquilo que eu creio que Deus tem para comunicar ao nosso coração hoje, antes de encontrarmos as aplicações práticas aqui desse texto, eu quero trazer um pano de fundo a respeito do livro do Gênesis, que é o livro dos inícios, o livro dos começos. E nós estamos aqui no Gênesis capítulo 4. Nós, se voltarmos até Gênesis 1, a gente vai compreender que Deus, ele transmite a Moisés a história do início do universo, o início da terra, o início da natureza, de tudo que nós vemos com os nossos olhos físicos. Deus, então, no capítulo 1 de Gênesis, começa
a falar por meio de Moisés a respeito da formação da terra, da formação do universo. Passam-se ali os dias descritos ali em Gênesis. No capítulo 2, Deus então forma o homem. Deus forma o homem, Deus forma a mulher do pó da terra. No capítulo 3, Deus então, por meio de Moisés, começa a falar a Moisés aquilo que havia acontecido com o homem, aquilo que nós conhecemos como a queda do homem, quando o pecado entra na humanidade. Por meio da desobediência de Adão e Eva, o pecado entra e muda todas as coisas. E quando chegamos aqui no capítulo 4, o texto bíblico então relata a história de Caim e de Abel. O texto é muito claro quando diz que Adão teve relações sexuais com Eva e deu à luz a Caim. Caim, o primogênito. E a Bíblia diz que na sequência, Eva diz, adquirir um varão com o auxílio de Deus, e o texto no versículo 2 diz, depois disso, deu à luz a Abel. Então, quando olhamos nesse pano de fundo bíblico, entendemos essa sequência. E algo que eu quero começar destacando a você, é que, infelizmente, a história da humanidade, essa humanidade corrompida, separada de Deus, a história da humanidade começa com um assassinato. A Bíblia relata no relacionamento entre irmãos, um fratricídio. A gente percebe aqui o efeito do pecado. E algo que eu quero começar destacando e falando para você nessa manhã, é que o pecado ele não pode ser contido. É um ledo engano acharmos que podemos pecar e vai ficar tudo por isso mesmo. O pecado, ele traz consequências terríveis. Ele traz consequências que alcançam todos os níveis, que é melhor dizendo, que alcançaram todos os níveis do ser humano. Não ficou nada de fora. O pecado nos alcançou. E o resultado desse pecado, esse pecado que não permanece estático, o pecado que se espalha, o resultado desse pecado, num primeiro momento, é um homicídio. Irmão matando um outro irmão. Esse é o pano de fundo desse texto. Esse é o pano de fundo daquilo que vamos falar hoje, daquilo que eu creio que Deus quer nos falar nessa manhã. A história bíblica da humanidade começa com um homicídio. Ela começa com um afastamento de Deus, e o fruto do afastamento de Deus é o pecado. E o pecado aqui nesse momento então leva a esse primeiro homicídio. E lendo esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. Enquanto preparava essa mensagem, alguns pontos aqui me chamaram a atenção. E um deles que me saltou aos olhos foram as perguntas de Deus. Deus, ele começa fazendo perguntas para o homem que estava afastado de Deus. Deus, ele faz 4 perguntas para Adão e Eva. Mais especificamente, 3 perguntas para Adão e 1 pergunta para Eva. Na sequência do texto, Deus então faz mais 4 perguntas para Caim. E quando eu lia essas perguntas, eu comecei a pensar, para que Deus está perguntando isso? Qual é o objetivo de Deus nos fazer uma pergunta? A Bíblia diz que Deus é onisciente. A Bíblia diz que Deus, ele conhece todas as coisas. Deus está fora do tempo. Deus, ele é o alfa e o ômega. Ele sabe todas as coisas. Mas num determinado momento, Deus olha para o homem e faz uma pergunta para ele. Deixa eu te dizer algo. Todas as vezes que Deus faz uma pergunta para mim e para você, Ele não está querendo informação. Ele está querendo transformação. Eu não sei se você já foi inquirido por Deus, eu não sei se, na linguagem popular, meu amigo Marcelo, eu não sei se você já levou um enquadro de Deus. Eu já levei vários. E levei um, inclusive, dia 1º de janeiro, quando eu comecei a preparar essa palavra. Porque
o pregador, ele é o primeiro a ser moído pela palavra. E Deus aqui me enquadrou também com perguntas. E algo que é natural do homem, quando o homem é questionado sobre algo, quando o homem é questionado sobre perguntas que ele não quer ouvir, o caminho natural de um homem sem Deus é fugir. Deus nos faz perguntas que nós não queremos ouvir. Deus pergunta para Caim: onde está Abel, seu irmão? As mãos de Caim ainda estavam sujas de sangue. Deus pergunta para ele: onde está o teu irmão? Perguntas que nós não queremos ouvir. Perguntas desconfortáveis. Perguntas que mexem com a gente. E diante de uma pergunta de Deus, eu e você, nós temos apenas duas opções. Ou nós vamos correr diante daquilo que Deus está nos perguntando, ou nós vamos fugir de Deus, ou nós vamos precisar dar um passo na direção de Deus, encarar a nossa vergonha e nos quebrantar diante dEle. Porque a bondade de Deus, ela é implícita na personalidade de Deus. Deus é bom. Nós cantamos aqui, Deus é bom. E Deus não muda. Deus é bom apesar de nós. Apesar de mim e de você, Deus é bom. Deus continua sendo bom, ainda que a gente se afaste dEle, ainda que a gente cometa erros. Deus é bom. Mas a bondade de Deus não é uma bondade estática também. A bondade de Deus busca provocar em nós mudança. E aqui nesse texto, essas perguntas de Deus, aquelas perguntas desconfortáveis de Deus, elas foram respondidas por Caim da pior maneira possível. Porque, a exemplo de Adão, o pai de Caim, que já tinha sido afastado de Deus por ter pecado, Caim, diante daquilo que ele cometeu, ele vai cada vez para mais longe de Deus. E meu irmão, minha irmã, como isso tem a ver com a nossa vida? Nós somos especialistas em querer fugir de Deus. O problema é que nós não temos para onde ir. Vamos fugir de Deus para onde? O salmista é muito claro quando vai dizer que não tem para onde fugir. Se ele fizer a cama dele debaixo da terra, Deus vai estar lá. Se ele fizer no alto dos céus, Deus vai estar lá. Se ele fizer no profundo dos mares, Deus estará lá. Deus está em todos os lugares e os olhos de Deus estão sobre nós. Estavam sobre Caim e estão sobre mim e estão sobre você nessa manhã. E é possível que ao longo dessa palavra, ao longo dessa próxima hora, Deus faça perguntas ao teu coração. E diante das perguntas de Deus, eu e você podemos tapar os ouvidos, virar as costas para Deus e permanecer do mesmo jeito. Mas há um outro caminho, há um caminho de reconciliação, há um caminho de volta. Se reconhecermos o nosso erro e nos voltarmos para Deus, Ele certamente trará restauração sobre nós. O título dessa mensagem é O Culto do Eu. E aqui, quando olhamos para Abel e olhamos para Caim, olhamos em Abel alguém que não era perfeito. A história de Abel aqui é muito curta. A gente pouco consegue conhecer a respeito de Abel. Mas uma coisa que eu te digo de antemão, Abel não era perfeito. O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Abel não era perfeito, assim como eu e você também não somos perfeitos. Caim também não era perfeito. Então, compreenda que a questão principal não está na perfeição, não está em sermos perfeitos. A grande questão está em sermos imperfeitos,
na mão de um Deus perfeito que nos molda à semelhança dele. Então, a grande mensagem nessa manhã é que eu e você, imperfeitos, precisamos nos render na mão de um Deus perfeito. Essa é a grande questão. E quando olhamos para esse título, o culto do eu quero introduzir aqui um conceito de algo fundamental para compreendermos aqui, que é o conceito da egolatria. Quem aqui já ouviu falar de egolatria? O que é a egolatria? Parafraseando a minha esposa, é o protagonismo, o excesso de protagonismo. Tudo é sobre mim, o foco está em mim, tudo depende de mim, tudo precisa me agradar. Uma definição que eu encontrei de egolatria, e acabei construindo uma frase: egolatria é quando eu faço da minha própria vontade o critério supremo. As coisas têm que ser do jeito que eu quero. Se elas não forem do jeito que eu quero, não presta. Porém, quando olhamos para esse conceito, olhamos para nós, olhamos para Deus, vemos que há um grande embate aqui entre esse conceito de procurarmos satisfazer somente a nossa vontade e o Evangelho. Se a egolatria vai dizer que eu tenho que fazer a minha própria vontade, e esse tem que ser o critério supremo na minha vida, o Evangelho diz totalmente o contrário. O Evangelho pregado por Jesus Cristo é renúncia, é confronto, é abandono de práticas que trazem prazer para a minha carne. É a carne militando contra o Espírito. O Evangelho é renúncia. Nós não podemos diluir o Evangelho e falar assim: olha, seja feliz, faça o que você quiser. Dê asas aos sonhos do teu coração e viva como se não houvesse amanhã. Isso é loucura. O Evangelho fala de outra coisa. O Evangelho fala de confronto. O Evangelho fala de matarmos o nosso ego e darmos vazão ao Espírito de Deus. O Evangelho fala de ouvirmos a voz de Deus, nos submetermos à correção de Deus, porque Deus corrige aquele que Ele ama. Deus não mima os seus filhos. E aqui, voltando para o texto, Caim não foi mimado, assim como Abel também não foi mimado. Porém, a grande questão é: qual é a resposta que eu vou dar às perguntas que Deus tem me feito? E aqui Deus faz 4 perguntas para Caim. A primeira delas é: Caim, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Onde está o seu irmão? O que foi que você fez? 4 perguntas. 4 oportunidades que Deus deu a Caim para se arrepender. 4 oportunidades que Deus deu para Caim se quebrantar, se dobrar diante de Deus e reconhecer que ele tinha errado. Porque, volto a dizer, nós infelizmente pecamos, e pecamos muito. Quando nos convertemos, continuamos pecando. Não temos mais o pecado como um estilo de vida, não andamos mais mergulhados no pecado. A conversão trouxe essa mudança interior. Porém, mesmo assim, continuamos pecando. E o texto bíblico vai dizer que quando pecamos, a saída é reconhecermos o erro. A saída é pedirmos perdão para Deus. E como João escreve, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, o que eu vejo aqui no texto bíblico é uma dureza de coração da parte de Caim em não reconhecer e não aceitar a correção de Deus.
porque Caim estava olhando para ele mesmo. Caim só queria satisfazer os seus próprios desejos. E Caim, como não podia matar a Deus, ele mata o seu irmão. Isso parece loucura, né? Querer matar a Deus. Mas muitas vezes, não é isso que nós fazemos. Quando não damos ouvido para Ele, não damos ouvido para a correção de Deus, e viramos as costas para Deus, e fazemos o que bem entendemos. Em outras palavras, apesar da dureza da frase, nós desejamos matar Deus, porque aquela voz nos incomoda. Não queremos nos submeter. Então, fazemos o que bem entendemos. A dureza de coração, meu irmão, minha irmã, nos impede de receber o melhor de Deus. Deus conhece as nossas imperfeições, Deus conhece as nossas dificuldades, a nossa fraqueza. Volto a dizer, Deus não está procurando homens e mulheres perfeitos. Deus está procurando homens e mulheres com o coração quebrantado e contrito. É isso que Deus está procurando hoje. Quando, nessa manhã, os olhos de Deus passeiam sobre a Alameda, Ele está procurando corações quebrantados e contritos. Deus olha para mim e para você hoje, e Ele está procurando um coração quebrantado. O Caim e o Abel estavam ali dentro de um sistema religioso. De alguma forma, eles entenderam, eles aprenderam que eles deveriam ofertar algo para Deus. Eles deveriam entregar algo para Deus, eles deveriam cultuar a Deus. E é nesse contexto que o enredo da história acontece. Caim e Abel. Eles estão cultuando a Deus. Eles estavam num culto, como eu e você estamos aqui hoje. Eles estavam cultuando a Deus. No momento da oferta, o Caim vai oferecer a sua oferta, e o Abel faz a mesma coisa. Porém, eu quero te chamar a atenção para algo aqui no texto. O texto vai dizer assim, no versículo 3. Preste bem atenção nesse texto. Gênesis 4:3. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Preste bem atenção nisso. Passado um tempo, Caim trouxe o fruto da terra. Caim era agricultor. Ele trouxe do fruto daquilo que ele produziu. Que a terra produziu, né, através do cultivo dele. Preste atenção no versículo 4. Abel, por sua vez. Aqui claramente há um contraponto entre um e outro. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Preste atenção nisso. Ele trouxe das primícias. Aquilo que ele tinha de melhor. Abel olha para ele, olha para o que ele produziu com as mãos dele, olha para Deus e fala: eu vou entregar ao meu Deus o meu melhor. E sabe o que é mais interessante? Que o texto vai dizer assim: o Senhor se agradou, não da oferta de Abel, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. E no versículo 5, mas de Caim e da sua oferta, Deus não se agradou. Esse texto é fantástico. Esse texto ele me mostra que Deus não está preocupado com aquilo que eu estou apresentando para Ele. Isso fica em segundo plano. Deus está preocupado com o meu coração. Deus está preocupado comigo e com você. Por isso, aprenda algo: não é todo culto que Deus recebe.
Isso é duro. Não é toda oferta que Deus recebe. Não é todo ato de bondade que Deus recebe. Não é todo dízimo que Deus recebe. Sabe por quê? Porque quando eu trago algo para Deus, o meu coração vem na frente da minha oferta. Deus primeiro olha para mim e para você. E depois Ele vai olhar para aquilo que eu estou apresentando para Ele. Quando nos reunimos aqui aos domingos para cultuar a Deus, nós estamos entregando um culto para Ele. Não estamos aqui satisfazendo a nossa necessidade social, emocional. Embora esse contexto social ele faça parte da vida cristã. O texto de Hebreus vai dizer, não deixem de congregar. Deus se alegra na reunião dos santos. Porém, Deus está interessado em primeiro lugar em outra coisa, no meu e no teu coração. Isso não significa que você precisa chegar em todo o culto 100%, bem, alegre. Espero que você possa, ao longo de 2026, vir a todos os cultos alegre. Eu espero que de verdade isso aconteça, porém, eu e você sabemos que os dias muitas vezes são difíceis. Nós passamos por desafios muito grandes. Ontem mesmo, estávamos em um sepultamento de uma criança de 4 anos. Olha que momento duro, que momento difícil. Um sepultamento de uma criança de 4 anos. Seria loucura exigir que um familiar daquela criança estivesse alegre hoje. Porém, a grande questão é, precisamos apresentar para Deus o nosso coração, ainda que ferido, ainda que machucado, ainda que dolorido, precisamos nos apresentar para Deus de todo o nosso coração. E talvez essa seja a principal diferença entre Caim e Abel. Porque Abel, quando apresenta a sua oferta, traz das primícias o melhor para Deus. Abel não olha para ele, Abel olha para Deus. E reconhece que Deus era digno de receber o melhor dele. Então ele entrega o melhor para Deus. A Bíblia diz que ele entrega das primícias. E por isso ele foi aprovado. Não foi por conta do carneiro, do cordeiro que ele ofereceu ali. Ele certamente escolheu o melhor. E Deus então recebe Abel e recebe a sua oferta. Na imperfeição do coração de Abel, ele apresentou a Deus uma oferta de todo o coração. Porém, Caim, o texto vai dizer, depois de um tempo, ao fim de um certo tempo. Aqui parece que Caim está no seu dia a dia e de repente ele fala, lembrei de Deus. Deixa eu correr lá. Talvez dê tempo de apresentar aí na minha oferta. Deus não recebeu a oferta dele. Assim como Deus examina o meu e o teu coração nessa manhã, e Ele quer receber de nós o melhor de nós. Ainda que estejamos feridos, machucados, tristes, Deus quer receber o melhor de nós. Ainda que o nosso melhor seja um coração quebrado. Ainda que o melhor de nós seja um espírito abatido. Mas Deus quer nos receber. A grande questão é essa. O que fazemos quando não estamos bem? Ou o que fazemos quando estamos bem? A grande questão é, qual é a motivação do meu e do teu coração? É isso que importa. É para isso que Deus estava olhando. Deus estava olhando para a motivação do coração de Abel e para a motivação do coração de Caim.
Porque, se por um lado Abel queria proximidade de Deus, oferta é isso. Você sabia que oferta tem esse significado? Oferta significa sacrifício. Oferta é isso, sacrifício. Sacrifício para quê? Sacrifício para me aproximar de Deus. Adoração também fala sobre isso. Adoração fala sobre eu me prostrar diante de Deus, ou de alguém superior. Então, quando eu trago a minha oferta para Deus, eu estou me aproximando de Deus, e ao me aproximar de Deus, Deus olha para o meu coração. Abel queria a proximidade de Deus. Abel queria essa proximidade, por isso ele foi aceito. Porém, Caim, ele não queria a proximidade de Deus. Caim, ele estava cumprindo um papel. Caim estava apenas desempenhando um ofício religioso. O texto não fala, mas eu acredito que quando Caim viu Abel trazendo a sua oferta, talvez Caim falou, esqueci da oferta. Deixa eu separar aqui algo para Deus, como se Deus fosse receber. Agora, trazendo isso para a minha vida, trazendo isso para a sua vida, esse texto aqui nós não sabemos em que momento ele foi escrito. Alguns acreditam que talvez tenha sido escrito há cerca de 6.000, tenha acontecido há cerca de 6.000 anos atrás, 6.500 anos atrás. Como que nós sabemos isso? Se fizermos, eu não fiz isso, mas alguém investiu esse tempo em contar a idade de cada um dos descendentes, voltando, chegou lá a mais ou menos 6.000, 6.500 anos atrás. E esse texto ele foi escrito, a tradição diz que ele foi escrito por Moisés, 1.500 anos mais ou menos antes de Cristo. O que esse texto tem a ver com a minha e com a tua vida hoje? O que esse texto fala ao meu e ao teu coração hoje? Nós temos aqui claramente um exemplo a ser seguido, o exemplo de Abel. Um homem com coração quebrantado, alguém que escolheu oferecer o melhor para Deus, alguém que, ao ser questionado por Deus, ao ser enquadrado por Deus, reconheceu o seu erro, se quebrantou, pediu perdão e foi aceito por Deus. E hoje, nessa manhã, Deus coloca diante de nós dois caminhos. Nós temos hoje uma opção. Diante das correções que Deus tem trazido ao meu e ao teu coração, nós temos duas escolhas. Ou nós seguimos aquilo que o Evangelho fala, renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Ou nós damos um passo na direção dele, ou nós damos um passo para longe dele. Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. Adão deu um passo para longe de Deus. Caim deu um passo para longe de Abel. Deu um passo para longe de Deus. E a Bíblia diz, lá no versículo 16, que Caim se retirou da presença do Senhor. Caim, após ter matado seu irmão, após ter mentido para Deus, após ter preferido não apresentar o seu coração para Deus, ele se retira da presença do Senhor. Caim tomou uma escolha. Caim tomou uma decisão, a pior decisão possível, que é se afastar de Deus. Vários textos vão falar a respeito desse coração de Caim, e eu quero compartilhar com vocês algo que a Bíblia vai falar no Novo Testamento, a respeito desse coração de Caim. Eu quero ler com você 2 Timóteo 3,
entre os versículos 2 e 9. 2 Timóteo 3, de 2 a 9. Olha o que o texto vai falar. O texto vai dizer assim: mas você precisa saber disso. Aqui, Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Esses dois sujeitos aqui, Janes e Jambres, são aqueles magos lá do palácio de Faraó. Mas esse não é o caso aqui. Olha, eu não sei se eu já li tantos atributos ruins de alguém na Bíblia como aqui, Paulo escrevendo a Timóteo. Agora, quando olhamos esses atributos, egoísta, orgulhoso, desobediente, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, nós olhamos para a figura de Caim. Esse é Caim. Esse é o coração de Caim. Agora, deixa eu te dizer algo. Esses adjetivos negativos, eles não nascem no coração do homem do dia para a noite. O endurecimento do coração de um homem, de uma mulher, ele não acontece do dia para a noite. E eu quero chamar a atenção disso aqui. Nós, pouco a pouco, podemos ser convidados a deixar de lado a prática do bem, as práticas que agradam a Deus dia após dia, um pouquinho. Abel não foi morto pelo seu irmão na primeira oferta. Eu creio que, num determinado momento, Caim ofereceu a oferta dele de todo o coração. Essa dureza de coração, ela não começou do dia para a noite. Agora, nós, pouco a pouco, corremos o risco de fazermos pequenas concessões, dia após dia, e essas concessões, de forma silenciosa, elas vão nos afastando de Deus. E quando nós nos damos por si, estamos tão longe de Deus, que talvez não haja mais caminho de volta. Sabe como isso acontece? Você de repente começou o ano como eu, num propósito de ler a Bíblia todos os dias. Investir um tempo para ler a Bíblia todo dia. Mas vai chegar aquele dia que você vai estar muito cansado. Vai chegar aquele dia que vai ter uma outra programação naquele horário. E aí você faz uma pequena concessão. Ah, não vou ler a Bíblia todo dia. Dá para ler 3 vezes por semana. Talvez um culto. Nós temos aqui na Alameda cultos de manhã e de noite. Nós temos a escola bíblica. E você vai fazendo pequenas concessões. Ah, eu não vou participar, Marcelo e Márcio, lá da classe de disciplinas espirituais. Lá eles vão falar sobre oração, vão falar sobre leitura bíblica, vão falar sobre jejum. Ah, eu tenho 15 anos de igreja já, não preciso mais frequentar a escola bíblica.
De repente você jejuava 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, parou de jejuar, parou de vir aos cultos, parou de ler a Bíblia, deixou de frequentar a escola bíblica, deixou de ir na célula. Eu vou na célula 1 vez por mês. Você percebe que numa descrição isolada, parece uma coisa tão pequena. Não, esse mês eu não vou dar o meu dízimo. Não, esse mês eu não vou ofertar. Parece um radicalismo muito grande, não parece? Parece uma coisa boba. Mas só isso. Mas são pequenas concessões. São pequenas concessões que vamos fazendo dia após dia. E quando nos damos conta, estamos longe de Deus. O nosso coração está distante de Deus. Não sentimos mais a presença de Deus. E muitas vezes a frieza espiritual que toma conta do nosso coração, ela é ignorada por nós. Como eu disse para vocês, ao preparar essa mensagem, eu fui enquadrado por Deus. Deus me apertou muito. E Deus começou a olhar para a motivação do meu coração. Meu filho, por que você faz o que você faz? Por que você está lendo a Bíblia todo dia? Porque o nosso coração é tão enganoso, e eu não estou me contradizendo aqui, pastor Paulo, mas o nosso coração é tão enganoso que até mesmo uma leitura bíblica pode estar sendo feita com a motivação errada. E essa mensagem, eu creio que nessa manhã veio ao meu e ao teu coração, com um único objetivo, que é promover em nós um exame do nosso coração. Essa mensagem precisa encontrar abrigo no meu e no teu coração, para que nós possamos abrir a porta do nosso coração e permitir que Deus entre. O texto bíblico ali de Gênesis vai dizer que Deus, ao olhar para Caim, ele vai dizer assim: então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que está com essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Arrependimento, quebrantamento, correção de rota. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Eis que o pecado está à espreita. Essa manhã é uma manhã de exame ao meu e ao teu coração. Essa manhã é uma manhã de olharmos para esse texto e entendermos que Deus espera que eu e você aceitemos a correção que Ele tem para nós hoje. O que precisamos corrigir hoje? O que precisa ser alinhado no meu e no teu coração hoje? Hoje é tempo de exame. Hoje é tempo de quebrantamento. Hoje é tempo de rendição diante de Deus. Talvez seja o tempo de você pedir perdão para Deus pela frieza do teu coração. Assim como eu já pedi tantas vezes, Senhor, por que meu coração não está mais queimando como antigamente? Talvez seja o caso, nessa manhã, de você olhar para você hoje e falar assim, é verdade, eu preciso me envolver mais nas coisas da igreja. Eu preciso me matricular na escola bíblica. Eu preciso ler a Bíblia mais. Eu preciso jejuar. Eu preciso ofertar. Aqui há um claro paralelo entre alguém que olha para si mesmo e tem a sua vontade como um critério supremo, Caim. Mas há alguém com um coração quebrantado, alguém com um coração contrito, que reconhece o erro, que se quebranta diante de Deus. E a melhor notícia de todas, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Nessa manhã, qual é o coração
que você vai apresentar para Deus? Nessa manhã, o que é que você vai ofertar a Deus? E eu aqui não estou falando em dinheiro, não estou falando em nada material. O texto de 2 Coríntios 8, no versículo 5, o apóstolo Paulo, ao falar aos coríntios, usando os macedônios como exemplo, ele vai dizer: os macedônios se ofereceram primeiramente eles mesmos a Deus. Então eu entendo que nesse processo de consagração a Deus, Deus está olhando hoje para mim e para você. Deus espera, ao olhar para o nosso coração, encontrar um coração rendido a Ele. Volto a perguntar: qual é o coração que você vai apresentar para Deus? Quero convidar aqui a equipe de louvor, e enquanto somos ministrados aqui pelo louvor, eu quero te dar esse tempo para que você se permita ser examinado por Deus. Há uma garantia plena de que todas as vezes que apresentamos um coração quebrantado para Deus, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. A mesma mão que nos corrige, preste bem atenção nisso, a mesma mão que nos corrige é a mão que permanece estendida para nos receber. A mesma mão que nos reposiciona é a mão que nos toma e nos conduz num caminho que leva à vida. Essa é uma manhã de exame. Essa é uma manhã em que eu te convido a apresentar o teu coração para Deus. E essa é uma manhã para você ser extremamente vulnerável diante de Deus. Seja vulnerável diante de Deus. Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha vida cristã. Ser vulnerável com Deus. Eu achava no início da minha caminhada cristã que se eu não falasse, Deus não ia saber. E quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi por conta da dureza do meu coração, não permitindo que Deus acessasse áreas da minha vida que precisavam ser tratadas. Você tem duas opções nessa manhã. Deus coloca dois caminhos diante de mim e de você nessa manhã. Um é o caminho da vida. Um é o caminho do arrependimento, do reconhecimento de quem nós somos e de quanto precisamos de Deus. E o outro caminho é o caminho do endurecimento. É do coração embrutecido, da mente cauterizada. Alguém que vira as costas para Deus. E parece que está tudo bem. Não está tudo bem. O texto mostra aqui um irmão que tinha problema com outro irmão. Guarde bem isso que eu vou falar para você. Quando temos problemas com pessoas, nós temos problema com Deus. Quando temos problema com o nosso próximo, a raiz desse problema está em Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Deus nos recebe. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que estejamos perto dEle. E quando Jesus falou em vida plena, não falou em vida sem problema. Vida plena é vida bem pertinho de Deus, é vida próxima de Deus. Vida plena é o ombro de Deus para a gente chorar, bem pertinho. Quando precisar chorar, chora no ombro de Deus. Quando precisar se lamentar, se lamenta em Deus. Quando precisar celebrar, celebra com Deus. Deus
quer ouvir a tua voz nessa manhã. Deus espera a tua permissão para que Ele possa examinar o teu coração. Deus é cavaleiro. Deus, Ele não arromba portas. Deus, Ele bate na porta. Cabe a mim e a você abrirmos a porta e permitirmos que Deus examine o nosso coração. E mais do que isso, que nos corrija. Se for necessário, que Ele nos corrija. Enquanto somos ministrados aqui pelo louvor, quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Enquanto somos ministrados, abre o seu coração. O culto que devemos apresentar, ou seja, a nossa própria vida, ela precisa ser apresentada a Deus com um coração genuinamente disponível para Deus entrar e fazer as transformações que Ele quer fazer. Nessa manhã, permita que Deus examine o teu coração. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei e o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Há um convite da parte de Deus. Assim diz o Senhor: me permita examinar o teu coração nessa manhã. Assim diz o Senhor: me permita examinar o teu coração hoje. Assim diz o Senhor: me permita alinhar o teu coração, a tua vida hoje. Eu quero te convidar, você que entende que esse é o momento de alinhar as motivações do teu coração, alinhar a tua vida com Deus. Você que entende isso, o meu convite a você é: saia do seu lugar, vem aqui à frente, vem apresentar o teu coração para Deus, vem apresentar a sua vida para Deus. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Deus se faz presente nesse lugar. Deus quer alinhar o nosso coração nessa manhã. Deus quer nos receber nessa manhã. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, venha apresentar o teu coração para Deus hoje. Saia do seu lugar. Há um chamado de Deus para mim e para você hoje. Um chamado para um alinhamento. Saia do seu lugar. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Saia do seu lugar.
venha apresentar a sua vida aqui diante do Senhor. Você que está aí na galeria, venha, saia do seu lugar, venha aqui à frente, apresente o seu coração a Deus. Eu quero também fazer mais um convite. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você ainda não tomou uma decisão por Jesus. Talvez você já até frequente a igreja há algum tempo, mas você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Nós, como igreja, queremos receber a tua decisão hoje. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, se você quer tomar essa decisão por caminhar com Jesus hoje, levante uma de suas mãos, diga: eu quero tomar uma decisão por Jesus hoje. Se você toma essa decisão hoje, em caminhar com Jesus, levante suas mãos, levante uma de suas mãos, se você deseja tomar essa decisão hoje. Sim, eu quero caminhar com Jesus. E por fim, talvez você esteja afastado do Evangelho. Essa é uma manhã de reconciliação. Há alguém aqui que está afastado, longe de Deus e quer voltar hoje a caminhar os caminhos de Deus, a caminhar com Jesus hoje. Eu quero voltar para Jesus hoje. Há alguém? Há alguém que toma essa decisão: eu quero voltar para Jesus hoje. Vamos orar. Vamos orar. Essa manhã é uma manhã em que Deus nos reposiciona. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito se faz presente aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é um Deus de recomeço. O Senhor é um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e o Senhor nos chama para perto hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o privilégio de nos arrependermos, de nos quebrantarmos e de nos aproximarmos de Ti. Pai, eu quero, no nome de Jesus, orar por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui na frente, também por aqueles que permaneceram nos seus lugares. Eu quero orar, Pai, pedindo que o Senhor, ó Deus, venha trazer conserto ao coração dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, faça uma obra de restauração, de recomeço na vida de cada um dos meus irmãos. E nós, Pai, como igreja, nos submetemos ao Senhor, nos submetemos ao Teu senhorio, reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E nessa manhã, Pai, nós alinhamos as motivações do nosso coração. Pai, nessa manhã apresentamos o nosso coração a Ti e pedimos: alinha-nos, nos traz para perto de Ti. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada decisão que foi tomada aqui nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, possa consolidar no coração de cada um dos Teus filhos e filhas aqui essas decisões tomadas hoje. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu os abençoo. Eu te peço, Pai, que os rios de águas vivas do Senhor, que fluem do Teu trono, passem aqui nessa manhã e tragam vida ao coração de cada um dos Teus filhos aqui. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, reconhecendo quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, e só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Recebe, Pai, as nossas vidas, os nossos aplausos,
as palavras de júbilo e de adoração que entregamos a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Aleluia, glória a Deus. Vá na paz, que o Senhor te abençoe.